Olá, poderosos. Aqui o professor Renato Martins. É uma satisfação estar mais um vídeo aí com vocês, tentando aí passar um pouquinho mais de informação de geografia, né? Então vamos lá. Hoje, nossa aula, nosso tema é sobre cartografia e seus processos complexos aí, mas nem tanto, né? Então, às vezes a cartografia parece um bicho de sete cabeças para muitos, mas na verdade é bem tranquilo quando a gente raciocina a cartografia da maneira correta. Então, lembrando aí, a cartografia ela é uma ciência muito antiga, né? E ela traz aí um repertório de correlações com outras ciências muito vasto. E isso, sem sombra de dúvidas, facilita muito o entendimento, né, desse processo, essa amplitude da ciência, porque inicialmente a cartografia ela era muito mais artística, contemplativa, os cartógrafos tinham o trabalho de visitar os locais, né? Inclusive ali atrás, ó, aqui você tem uma expressão de um mapa antigo, olha só. Então isso aqui era um mapa mundi, né? Aí da época das grandes navegações e representava a Terra como os cartógrafos a enxergavam. Esses mapas antigos, eles não estão errados, eles apenas não tinham as mesmas ferramentas que existem hoje, né, para fazer esse processo de mapeamento. Então, o cartógrafo ele tinha que necessariamente ir até o local a ser mapeado e fazer toda uma análise daquele local e fazer a descrição desse local de forma cartográfica. Então, era muito mais trabalhoso. Hoje, né, com toda a evolução do conhecimento, da ciência, imagina só, a, só de ter saído daquele pensamento terraplanista. É claro que ainda tem gente que acredita nisso, né? Mas você não, porque você é poderoso, então já descartou essa ideia, né? A Terra esférica, saindo então desse pensamento de Terra plana, Terra no centro do universo, e passando a entender toda a dinâmica da ciência cartográfica, a contribuição da astronomia, a contribuição da matemática em todos esses processos aí, tornou a cartografia uma das ciências mais completas aí. E presente não só nos vestibulares, então é um tema recorrente nos vestibulares, mas também presente no nosso cotidiano. Por quê? Todos nós utilizamos a cartografia. Sempre que você utiliza o seu celular, por exemplo, para pedir comida por aplicativo, para pedir carona por aplicativo, então, quando você tenta achar um caminho mais curto de um ponto ao outro, e inclusive o teu próprio celular tem um sistema de localização que é relacionado justamente a essa evolução tecnológica da cartografia. Então, a cartografia está presente no nosso cotidiano e ela contribui muito para isso. Então, por isso que eu quero que você fique ligado, se atente aí aos detalhes, pegue o seu caderno para anotar e ficar 100% aí com o conteúdo em dia. Então, vamos lá. Cartografia, ela sempre teve aí nesse papel, né, de contexto específico. E aí, com a ampliação do conhecimento, a cartografia ela foi tendo aí uma ampliação sistêmica dos seus conceitos. E hoje a gente fala muito de sistema de informação cartográfica, que é exatamente a sobreposição de informações em relação a essa perspectiva hoje de aplicativos, de você ter condições aí de fazer uma análise do espaço e tudo mais. E esse contexto ele evoluiu principalmente por causa da tecnologia que foi sendo inserida na cartografia ao longo do tempo. Então coloca ali, ó, é possível viver sem orientação cartográfica? Se você conseguir viver sem a orientação cartográfica, você vive, na verdade, num mundo à parte, hoje, atualmente. Então, historicamente, a cartografia sempre contribuiu para a sociedade e cada vez mais a gente precisa dessa cartografia, né, inserida no nosso cotidiano, inserida aí na nossa vida. Então, é cada vez mais difícil. Por mais que você possivelmente nunca tenha visto uma bússola ou pegado uma bússola, você ainda assim, com
seu aparato tecnológico, você necessita dos princípios que a bússola criou para a cartografia evoluir. Então, hoje, no caso, a gente usa o GPS, a gente usa aí sistemas de localização muito mais evoluídos e muito mais precisos. Mas não deixa de existir o conceito que desenvolveu todo esse processo. Então, nessa perspectiva, né, lembrando lá que a Terra é esférica, e essa esfericidade da Terra, ela dificulta muito o mapeamento da superfície. Lembrando que a Terra, além da forma esférica, é necessário considerar que a superfície dela é toda irregular, porque a gente tem variações de relevo sobre a superfície da Terra. Então, combinando todas essas variações de relevo, nós temos uma forma que seria chamada de geóide. Então, a geóide é aquela forma da Terra que leva em conta a deformidade do relevo. E partindo pelo pressuposto que a Terra é esférica, um mapeamento preciso da sua superfície é quase impossível. Então, quando você olha, por exemplo, um globo terrestre, o globo terrestre tem uma forma aproximada, que é como se fosse uma Terra em miniatura. Só que o globo ele não está levando em consideração a forma fiel da Terra, né, que seria a geóide. Seria, então, uma forma aproximada. Então, todos os mapas que a gente observa, eles são formas aproximadas da superfície da Terra. E o que isso quer dizer, professor? Que todo mapa tem deformações. Então, toda vez que você faz um registro da superfície da Terra, esse registro vai apresentar algum tipo de distorções. Aí, o nível de distorção vai variar de acordo com a aplicação daquele mapa. Então, nós temos basicamente aí alguns tipos de distorções em relação às projeções. Então, o que seria uma projeção? É uma forma de representar a superfície da Terra. Então, os tipos de propriedades geométricas que caracterizam as projeções cartográficas em suas relações entre a esfera e o plano. Então, a esfera, a Terra, e o plano seria o mapa. Aí nós temos conforme, equivalentes e afiláticas. Então, o que seria conformes? Os ângulos são mantidos idênticos. Que ângulos, professor? Os ângulos das coordenadas geográficas, ou seja, das latitudes e longitudes, né? E quem marca as latitudes são os paralelos, e quem marca as longitudes são os meridianos. Então, quando se fala ali em ângulos são mantidos idênticos, quer dizer que todo ponto onde um meridiano e um paralelo se cruzam, em toda aquela área mapeada, eles vão ter ângulos idênticos. Por quê? Não vai ter nenhum ângulo mais fechado ou mais aberto que o outro. Então, todos os ângulos são idênticos. Então, na esfera e no plano. E as áreas são deformadas. Então, você vai ter uma deformação maior da área. E quando a gente fala de deformação, você tem que ficar ligado no quê? Em proporção e forma. Então, o que seria a proporção e forma? Então, a área corresponde exatamente ao quê? Às formas. Então, o contorno fiel aos continentes. Quando você se aproxima muito da realidade, então você está mantendo a forma, as áreas, a proporção dessas áreas tendem a aumentar ou a diminuir. Então, quando você tenta preservar a proporção, você distorce muito mais a forma. Quando você tenta preservar a proporção, você distorce muito mais a forma. Ficou claro aí, né? Então, se você distorce a proporção, melhora a forma. Se você distorce a forma, melhora a proporção. Então, nunca vai ter um mapa que vai ser condizente com as duas propriedades. Nas projeções equivalentes, as áreas apresentam-se idênticas e os ângulos deformados. Então, é essa a perspectiva, né? Um está relacionando muito mais aí a proporção e o outro muito mais a questão da forma dos continentes. E as afiláticas, as áreas e os ângulos apresentam-se deformados. Geralmente as projeções afiláticas, elas têm maior variedade, maior liberdade de representações. A gente vai ver alguns exemplos, né? Porque as projeções lá possuem um campo muito vasto, né? Então nós temos aí algumas projeções muito utilizadas. A projeção cônica, geralmente a projeção cônica, ela é utilizada para fazer mapeamentos de médias latitudes. Então, um mapa da América do Norte, um mapa da Europa, um mapa ali da Austrália, aí você utiliza projeções cônicas. Dificilmente uma projeção cônica ela viabiliza
ou torna fácil o mapeamento de toda a superfície da Terra. Pode existir? Pode, mas daí as distorções são ampliadas. Então, tem aí essa configuração, né? Os meridianos convergem para os polos e os paralelos são arcos concêntricos. A projeção de Monn-Wade, ela tem aí um parâmetro que tenta definir melhores condições de visualização, tanto da forma como da proporção. For analisar, ela acaba dificultando a observação das áreas que estão nas bordas aí desse mapa, né? Então você tem uma perda aí significativa dessa capacidade de visualização dessas áreas. Então as zonas centrais elas se apresentam com grande exatidão, só que as bordas acabam aí tendo sendo prejudicadas, né, nesse contexto. Aí a projeção de Gould. Essa projeção aqui, ela tenta ali, no máximo chegar a um parâmetro de identificação com a superfície da Terra em relação à forma e proporção. Mas da mesma forma, quando você analisa aí esse mapa, ele está representando exatamente o que? As falhas que ocorrem na superfície da Terra quando a gente tenta fazer um mapa completo. Então imagina assim, você tem uma laranja, você descasca essa laranja e tenta esticar a casca dela sobre a mesa. A casca da laranja, ela vai sempre se aproximar da forma esférica. Então, geralmente você faz um corte em cruz na laranja, né? Então, separa aqueles 4 gomos e tenta pôr a casca ali uma do lado da outra, desses 4 gomos, ela vai ficar com espaços entre elas. E o que acontece aqui nesse contexto? Ó, você tem essa necessidade de aplicar esses vazios, né, para diminuir as distorções. Então também não é um mapa muito viável, muito aplicável. Aí nós temos a projeção de Ausel, que tem ali uma projeção equivalente. Seu contorno elipsoidal faz referência à forma aproximada da Terra, que tem um ligeiro achatamento nos polos. Só que também você vai ter algumas dificuldades aí para fazer a real proporção das áreas polares aqui. Ó, percebe aí que a Antártida ela está um tanto quanto exagerada em sua proporção. Projeção plana. Veja bem, essa projeção plana, que também pode ser chamada de azimutal, equidistante, você tem, na verdade, vários nomes aí que podem ser aplicados. Né? Então, projeção plana, você vai ter essas diferenças nessas perspectivas. Geralmente é uma das projeções que mais cai em provas de vestibular, porque o mapa da projeção azimutal polar, ele representa o símbolo da ONU. Então ele traz ali, ó, essa centricidade dos meridianos. Então a equidistância está relacionada ao quê? Que do centro do mapa, em qualquer direção, você vai ter as mesmas distâncias. E você tem ali uma capacidade de centralizar. No caso, esse mapa aqui, né, o primeiro, a centralidade está no Polo Norte, então, a projeção equidistante que tem nos polos a sua porção central. Então, é claro, a mesma situação, né? A área mais externa aqui do mapa vai ter maiores distorções. Então, não dá nem para representar a Antártida aqui, porque ela ia tomar toda a borda desse mapa. Quando a gente faz uma outra forma de representação da projeção azimutal, perceba que tem algumas variações, né? Então, aqui, colocando São Paulo no centro do mapa. Aí você vai ter os ângulos são mantidos a partir da parte central da projeção. Então, no centro do mapa, as distorções são mínimas, só que conforme você estende aí essa visualização, você vai ampliando. Então, geralmente, a projeção plano azimutal, ela é aplicada em áreas pequenas. Então, uma planta de um bairro, de uma cidade, ela é mais viável. Quanto maior for a área mapeada, maior vai ser as distorções aí nesse contexto. E aqui também duas queridinhas dos vestibulares, a projeção cilíndrica de Peters ou Mercator. Mercator, ele é muito mais antigo, né? Ele coloca ali a sua representação cartográfica ainda na época das grandes navegações. E a gente herdou um aspecto da projeção de Mercator, não só na relação de projeção, mas também de visualização da superfície da Terra em um planisfério.
que é o chamado eurocentrismo, né? Então ele destaca ali, ó, a Europa no centro superior do mapa. Isso tem uma justificativa para o período das grandes navegações, que facilitaria, por exemplo, o planejamento das rotas, né? Porque como a maior parte das viagens saíam da Europa ou iam para a Europa, isso criava aí um favorecimento. E aí, outro detalhe, os meridianos paralelos são linhas retas que se cortam em ângulos retos. Corresponde a um tipo cilíndrico pouco modificado, onde as regiões polares parecem muito exageradas. Então, se você observar aqui, ó, a ilha da Groenlândia, ela inteira, né, porque aqui está sendo cortada um pedaço, ela fica maior que a América do Sul, ou até mesmo aí que a África. Então, o que eu posso tirar de detalhes da projeção de Mercator, que foi uma projeção criada nas grandes navegações, no contexto das grandes navegações, que trazia essa visão eurocêntrica, que estende as áreas, ou seja, a proporção, distorce exageradamente a proporção, principalmente próximo aos polos. Então, tem uma distorção na proporção. A projeção de Peters, ela foi definida na década de 70 do século 20 e foi considerada aí um movimento de objeção daquela cultura que existia. Você pega todo o contexto político de Guerra Fria, então essa aplicação, a primeira publicação do mapa, inclusive, ele invertia o mapa, né? Então a parte de cima, né, o rodateto do mapa era o sul e o rodapé do mapa, a parte de baixo do mapa seria o norte. Então ele fez uma inversão. Nunca você pode afirmar que o mapa, por esse motivo, está errado. Até porque você utiliza um mapa na horizontal, não na vertical. Você pode até pendurar um mapa na parede, aí ele está na vertical. Mas se esse quadro aqui estivesse invertido, cartograficamente falando, não estaria errado de forma alguma, não teria nenhum problema. E aí, quando a gente analisa o mapa do Peters, ele faz a mesma projeção cilíndrica, então a base é cilíndrica equivalente, e determina uma distribuição dos paralelos com intervalos decrescentes, desde o Equador até os polos. Então, o que distorceu aqui no mapa? A proporção, ou a forma. Proporção foi no mapa do Mercator. Aqui no mapa do Peters foi a forma. Então, quando a gente bate o olho nesse mapa, no primeiro aqui, né, parece que está alongada. É como se você pegasse uma imagem, né, e aí estica ela. E ela fica com esse aspecto alongado. Ambos estão corretos. A diferença é a proposta, né? Então, um beneficiou mais a questão da proporção e o outro beneficiou mais a questão da forma. Então, aquilo que eu tinha falado antes, quando você beneficia um em detrimento do outro, isso vai ficar em destaque. Como por muito tempo os livros preferiam usar o mapa do mercado, a gente acabou fixando isso no nosso cérebro. A gente acha que isso é a verdade absoluta na cartografia, no mapeamento da superfície da Terra, mas não é. Então, aí, os dois mapas eles estão corretos. E, geralmente, os exercícios de vestibulares eles cobram essa análise. Então, o primeiro aqui, ele distorce a forma em detrimento da proporção. Olha o tamanho aqui da Groenlândia. Então, aqui está na proporção correta, não chega nem próximo da metade aqui do território brasileiro. Agora, quando você olha que a Groenlândia é maior que a América do Sul inteira. Então, questão de proporção. Aí agora a forma ficou comprometida. Então, o Mercator fez o contrário. O Mercator ele preservou a forma, só que para manter a forma, as distorções se tornaram colossais aí. Então, essa é a ideia. Aí nas representações cartográficas, as projeções mais utilizadas, né, então, das superfícies, projeções são o plano, o cônico e o cilindro, ou seja, a plana azimutal, a cônica e a cilíndrica. Então, essas aí são as três mais utilizadas e as três que geralmente mais caem nos vestibulares. Então, projeção plana, você tem o centro do mapa com menor distorção. A projeção cônica, você tem aqui toda essa faixa de contato, né, das médias latitudes com menor distorção. E a projeção cilíndrica seria a região equatorial, com menor distorção. Então, é essa a perspectiva. Então, aqui na cilíndrica, onde tem menor distorção, em baixas latitudes.
Na projeção cônica, em médias latitudes. E a plana é onde essa fixação for definida, podendo ser em qualquer tipo de latitude. Então, a projeção plana, para a gente esclarecer bem essa ideia, né? Então, são áreas próximas ao ponto de tangência, apresentam deformações. As distâncias são mais torcidas ou desaparecem porque abrangem apenas um hemisfério. Aí, no caso, se for um mapeamento de toda a superfície da Terra, né? Então, lembrando que a aplicação correta da projeção plana seria para espaços menores, né? Então, muito utilizada ali navegação marítima, aeronáutica, bancos, países, status, que daí você dá uma centralidade, né, em relação ao ponto da projeção plana. Então, daí por isso você tem essa visualização. A ONU usou essa projeção justamente para dar uma importância, na verdade, para convergência ali dos meridianos no centro do mundo, centro de interesses. Aí foi a explicação que eles deram, né? Vamos lá. Aí a projeção cônica, então, ao ponto ali de média latitude é o ponto de menor distorção, que é onde o cone é como se fosse um chapéu de festinha de criança, né? Ele veste a superfície da Terra e aí define um melhor ponto para mapeamento. Então, as características paralelos, concêntricos em relação à vértice do cone. Então, principais usos são utilizados para áreas de médias latitudes, né? Então, ali é América do Norte, Europa e Ásia. E a projeção cilíndrica, então, como o nome diz, né? Então, é um cilindro que envolve a superfície da Terra. E a área de menor distorção é a área também de contato aqui, né? Que seria a linha do Equador. Então, deforma a superfície de altas latitudes, tanto em relação à forma ou proporção. Mantém as de baixa em forma e dimensão mais próxima do real, né? Que seria a região do Equador. E apresenta os meridianos e paralelos retos e perpendiculares. As duas mais conhecidas, Mercator, sem sombra de dúvida, e do Peters aí que entra nesse contexto do debate, né, da objeção. E os principais usos, principalmente para representar os planisférios. A anamorfose também é uma ideia interessante, porque os mapas que trazem a anamorfoses, eles distorcem completamente a perspectiva cartográfica técnica. E ele representa principalmente o quê? Um parâmetro do fenômeno representado no mapa. Então, vamos supor, analisando o mapa como este aí, é uma anamorfose. Então, por que os países não têm os seus contornos específicos como nos outros mapas? Porque ele está querendo dar a intenção de proporção de alguma informação, seja ela qual for. Então, se fosse, por exemplo, de população, o espaço ali da China seria o maior, seguido da Índia. Então, não é população, porque os Estados Unidos está maior. Aí você pode levar em conta também que este anamorfose pode ser uma anamorfose antiga, né? Que representaria, por exemplo, o PIB na década de 90, vamos supor, né? Onde Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, o G7 ali são grandes PIBs. Então, isso você precisa necessariamente de uma legenda para fazer a especificação do dado representado, né? Aqui, por exemplo, a população. E aí fica bem claro, você vê ali, ó, a China, a Índia com proporções relativas às suas populações. Então, todos os países mais populosos vão ter áreas maiores dentro da anamorfose. E aí nós temos, então, esse contexto. A gente vai continuar numa próxima aula, para esse vídeo não ficar tão longo. E você vai estudar, vai fazer exercícios aí para trazer as suas dúvidas. Então, meu forte abraço, fique na paz e até a próxima.